A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Vamos falar hoje de um milagre muito interessante, meu irmão, com uma narrativa muito tremenda e com uma história muito linda de aprendizado para a nossa vida. É a cura de um homem que tinha a mão aleijada. Está lá em Lucas capítulo 6. Vai falar assim: no outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer com Jesus. Antes desse texto, eu quero falar um pouquinho do que vem antes. Os discípulos estavam caminhando no sábado e aprendendo de Jesus, e no caminho eles apanharam algumas espigas e começaram a comer. Imediatamente os fariseus começaram a acusá-lo de não guardar o sábado. Aí Jesus, com toda a sabedoria, traz um texto referente a Davi, que entrou na casa de Deus, ele e seus companheiros, e comeram os pães que somente os sacerdotes poderiam comer. Davi já havia entendido algo no Antigo Testamento que ainda ninguém havia entendido. Misericórdia quero e não sacrifício. Essa história está relatada lá em 1 Samuel capítulo 21. Davi está fugindo de Saul, ele corre para o tabernáculo e com muita fome ele pede comida para o sacerdote. A única comida que havia lá eram a comida das ofertas. Davi ele se arriscou, sim, porém Davi ele entendeu a graça de Deus. Aimeleque, que era o sacerdote, ele sabia que aqueles pães eram sagrados. E eu até imagino que ele ficou pensando: o que vai desagradar mais a Deus? Jogar fora o pão sagrado por causa da lei ou despedir com fome esses homens necessitados? Bom, e não era qualquer homem, era o homem que Deus havia separado para ser o rei. Agora que os fariseus estavam acusando de quebrarem a lei do sábado, porque era proibido colher alguma coisa no sábado. Mas Jesus queria ensinar que ele era maior do que o sábado e que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Da mesma forma, Jesus pôde julgar a situação de Davi com os seus olhos de misericórdia. No momento de dificuldade, Davi foi procurar um homem de Deus. Ele foi à casa dos sacerdotes. Mesmo ele até mentindo para fugir de Saul, Deus conhecia a verdade que havia em seu coração e Deus sabia o que Davi precisava. Davi até achava que a sua fome era física, mas quando ele come o pão da proposição, que significa a presença de Deus, isso nos dá a entender que ele estava mesmo faminto da presença do Senhor. Irmãos, Davi nesse momento, se você puder ler, ele estava vivendo um momento muito difícil da sua vida. Estava vivendo uma perseguição ferrenha do seu sogro, do rei Saul. A presença de Deus que lhe traz fé e paz. Uma paz que excede todo entendimento. Essa paz que só Jesus pode dar. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é o pão da proposição. Por toda essa história, os fariseus já estavam procurando mais motivos para prender a Jesus. E Jesus, conhecendo seus corações de acusadores, decidiu chamar aquele homem na frente de todos e o curou, causando ainda mais ira sobre aquelas pessoas. Agora eu quero fazer algumas perguntas. Você acha que os acusadores cumpriam todas as mais de 600 leis para julgar Jesus de estar quebrando uma lei e fazer um bem no sábado?
Qual a finalidade do sábado na lei? Como fica o seu coração, meu irmão, quando algo de religioso não está de acordo com o que você pensa? Se fosse nos dias de hoje e você soubesse que Davi tinha comido os pães sagrados, ou que Jesus havia quebrado uma lei sabática, o nosso coração, meu irmão, ele precisa ter mais amor e misericórdia. Primeiro que o sábado não é nada diante de Cristo. Deus fez o sábado para servir ao homem de descanso. E depois enviou Cristo para trazer descanso ao homem todos os dias. Ele queria pães sagrados para o sacerdote e deu. Depois mostrou que todos somos sacerdotes e nos ensinou sobre a ceia e que Ele é o pão vivo. Já perguntou para o Senhor hoje a respeito da tua cegueira espiritual? O que na religiosidade tem te cegado? Meu irmão, precisamos viver de forma mais intensa e misericordiosa diante do Senhor, diante dos nossos irmãos. Sim, com certeza, Jesus operou um milagre maravilhoso, curando aquela mão atrofiada. Mas eu tenho certeza que o desejo de Jesus Cristo era revelar aos homens que Ele é o sábado, que Ele é o descanso, que Ele é o pão, que Ele é o Salvador. Meu amado irmão, em nome de Jesus Cristo, entrega por completo teu coração ao Senhor e deixa Ele trabalhar no teu dia a dia. Deixa Ele te mostrar que Ele é o descanso. Apesar de tantas dificuldades, batalhas, trabalhos que nós temos, o Senhor é e sempre será o nosso descanso. Em nome de Jesus, meu irmão, tenha um maravilhoso dia na presença desse Jesus. Amém?